Salve, salve rapaziada, Felipe do Mestrado Cripto aqui. Esse é um vídeo que está sendo muito pedido pelos meus seguidores, principalmente para aqueles que estão iniciando agora a caminhada no mercado de cripto. Então é muito importante você saber alguns detalhes técnicos que eu vou passar para vocês, partindo agora já para o gráfico. Então presta atenção, se você não viu os vídeos anteriores, assista, tá aqui no canal. Também está lá no nosso Instagram, no TikTok, também vários vídeos de conteúdo a respeito disso que você pode dar uma mergulhada a mais. Então fica com a gente até o final, se você não é inscrito, se inscreva e tamo junto. Para começar, rapaziada, a gente tem que entender a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista. São as duas formas que a gente tem de fazer uma análise para dar uma entrada no ativo que a gente quer. Então, a análise fundamentalista, a gente começa exatamente analisando os fundamentos da moeda. Quais são os desenvolvedores, qual que é o projeto em si, qual que é o total supply da moeda, quanto que tem em circulação de moeda, de token desse projeto e por aí vai. Já a análise gráfica, a gente já consegue ver as emoções dos investidores fundamentalistas e também dos pequenos investidores, de todos, refletidas no gráfico direto. Então os gráficos, eles nada mais, nada menos são que as emoções das pessoas refletidas ali. Vamos pegar um exemplo, se o gráfico ele está numa tendência de alta muito forte, quer dizer que todos os compradores estão muito otimistas a respeito do preço do ativo, ou eles ouviram uma notícia que ajudou dentro desse gráfico, que deu uma guinada mais alta, que deixou os investidores felizes. Então tem muita coisa externa que a gente consegue ver dentro do gráfico através de padrões. E é exatamente isso que eu vou começar falando com vocês agora. Esse vídeo é exatamente para pessoas que estão começando no mercado de criptomoedas. Mas se você já está no mercado de criptomoedas e tem algum tipo de dificuldade, eu vou pegar daqui do zero, vou pegar a sua mão e vou te deixar apto, no mínimo, para você ter a noção básica para poder operar e já aumentar os seus lucros a respeito disso daí. Quando a gente fala de análise técnica, análise dos gráficos, a gente tem que esquecer notícias, esquecer coisas externas, porque essas coisas externas refletirão lá dentro do gráfico. E a gente observando esses padrões, a gente consegue se antecipar mesmo com questões externas. Tá? Então é por isso que você tem que aprender a desenvolver o seu gráfico do zero e não depender dos outros, porque você pode estar vulnerável em um momento de reversão de mercado sem saber de nada. Se você analisar os padrões, você consegue se antecipar a esse tipo de movimento, que normalmente quebra a banca de pessoas que estão iniciando no mercado. Para você desenvolver o seu gráfico do zero, deixar de depender das pessoas, de guru, de indicação, de sala de sinal, você precisa entender as noções básicas da parte gráfica. Você entender o que é o suporte, o que é resistência, o que é linha de tendência, retração de Fibonacci, extensão de Fibonacci, bandas de Bollinger, etc. Mas a gente vai começar pelo conceito básico agora, que é a leitura das velas. Para começar, a gente precisa entender a nomenclatura dos pontos da vela, para a gente entender o desenvolvimento não só da vela, mas como do gráfico em si, tá? A vela anda da esquerda para a direita. O gráfico ele sempre vem da esquerda para a direita, e o fechamento de uma vela sempre vai coincidir com a abertura da próxima vela. Então a gente teve um fechamento aqui, a abertura vai ser exatamente aqui. Presta atenção nesse retângulo aqui, principalmente aqui onde que eu estou com o mouse em cima, nessa vela, tá? Presta atenção nessa vela anterior a essa que a gente vai analisar. Olha onde que foi o fechamento dela, ela não teve muita variação. Então o preço de fechamento foi basicamente onde que foi o preço de abertura. E o preço de fechamento ele já dá início a outra vela, que vai ser exatamente a abertura da próxima vela. E no caso a gente teve o fechamento dessa daqui e a abertura da nossa vela analisada. Então esse ponto aqui é a vela, é o ponto de abertura. Esse é o ponto de abertura. E como que a gente sabe que é o ponto de abertura? Porque quando o preço ele anda para cima do preço de abertura, ele fica verde, ele fica uma barra verde. E quando o preço fica para baixo do ponto de abertura, a gente tem uma vela vermelha. Então no caso aqui a gente teve o fechamento aqui, a abertura e o fechamento aqui, tá? A gente teve o fechamento da nossa vela anterior, a abertura da nossa vela analisada, o fechamento dela aqui em cima com a abertura da próxima vela, fechamento dela aqui com a abertura da próxima vela. A gente teve o fechamento aqui embaixo com a abertura dessa próxima vela. Fechamento aqui com a abertura da próxima. E por aí vai. A gente continua sempre nessa. O fechamento de uma dá exatamente na abertura da outra. Tá? E o que são essas linhas aqui para baixo, esse rabinho aqui para cima? O que funciona isso daí? Isso mostra para onde que o preço foi, mas o preço foi lá e não ficou. Então fica essa sombra, fica esse rastro que o preço foi até lá e voltou.
E nesse caso aqui, nessa vela que a gente está olhando agora, nessa vela verde aqui, o preço, como ele ficou para baixo do ponto de abertura da vela, então nesse momento aqui para baixo ele ficou vermelho, ele ficou uma vela negativa, tá? Mas o preço, como a gente tem um período, tá? Cada vela, cada tempo gráfico tem um período distinto e a gente está no gráfico diário. Então cada vela dessa aqui representa um dia. Se a gente abaixar para o gráfico de 4 horas, cada vela dessa daqui vai representar 4 horas. Se a gente abaixar um pouco mais, no de 1 hora, cada vela 1 hora. E por aí vai, rapaziada. E é assim que funciona a formação do gráfico, da esquerda para a direita. O fechamento da vela anterior vai ser o local de abertura da próxima vela. O preço ir até o local não quer dizer que ele vai ficar. E quando ele não fica, ele forma essa sombra. A sombra inferior é quando a sombra ele fica para baixo do preço de abertura. E a sombra superior, igual a gente tem esse rabinho aqui para cima nessa vela pequenininha aqui, nessa sombra pequena aqui, é a sombra inferior. Quer dizer que o preço ele foi para cima do preço de fechamento dele, mas antes de fechar o preço deu uma recuada e fechou e deixou aquela sombra ali, aquela sombra superior. Então a gente tem vela que o preço anda, não deixa sombra, tem vela que deixa sombra, tem vela que não tem movimentação, principalmente igual essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Então a gente pode ver a formação da nossa vela, do nosso gráfico a partir do fechamento e abertura dos candles. Por isso que o fechamento é muito importante. Eu gosto de trabalhar com fechamento porque é quando o preço vai e fica. Não deixa aquela sombra, não deixa aquilo lá. E quando o preço tem determinada região, ele está deixando muita sombra, o preço não está conseguindo passar daquilo lá, vocês vão entender depois o que é isso daí. Tá? Mas agora a gente tem que ver, a gente tem o preço de abertura, preço de fechamento, sombra inferior, sombra superior. A gente tem o fechamento da vela coincidindo com a abertura da próxima vela, o preço andando, o preço voltando, o preço andando. Fechou aqui em cima, abriu aqui a próxima, o preço foi para cima, não ficou, desceu e ficou. E por aí vai, rapaziada. A gente tem a formação das nossas velas assim. E com essa formação dessas velas, a gente começa a entender pontos em que os vendedores têm atritos. Esses atritos eles são refletidos onde os locais têm sombra, onde o preço não consegue fechar acima de determinado local ou abaixo de determinado local. E esses pontos de divergência entre os compradores e os vendedores são chamados de suportes e resistências. Os suportes e as resistências são pontos em que o preço ele tenta passar, porém ele não está conseguindo muito, ou ele não deixa passar acima por conta que os vendedores estão mais fortes no momento do que os compradores, ou ele não deixa passar abaixo do suporte porque os compradores estão mais fortes do que os vendedores. Então eu vou usar um exemplo aqui para vocês do próprio Bitcoin mesmo. A gente tem o nosso topo histórico, que foi um local que o preço foi e não voltou. Simplesmente, ele foi e não conseguiu ultrapassar. Ali é o nosso topo histórico. Ali é um ponto de resistência. A diferença entre suporte e resistência. A resistência, no caso, é o nosso teto. A gente não consegue passar do teto. E o suporte, no caso, é o nosso chão, onde o preço vai lá e repousa. Então, quando a gente encontra uma resistência, quando eu falo que o preço está encontrando uma resistência, quer dizer que ele está andando de baixo para cima, ele está saindo do chão e indo encontrar o teto. E no caso, quando o preço está encontrando suporte, está saindo de cima para baixo. O preço está indo repousar nessa região, normalmente, tá? E como que a gente sabe que um suporte ou resistência ela é forte? Quanto mais ela é tocada durante o tempo, mais forte ela é. E quanto mais ela for respeitada, tocada e respeitada, mais forte ela é. Então a gente tem que entender que a gente tem várias tendências. A gente tem a tendência primária, secundária, terciária, quaternária. Porém a gente tem que entender quais são as mais importantes. E a mais importante, quando a gente abre o gráfico e olha, a gente tem que ver qual que é a tendência primária desse ativo. Ver qual que é a tendência que está em vigor, apesar de a gente ter no meio do caminho algumas correções, ida e volta, porém a tendência primária ela sempre vai ser mantida, até o momento que a gente tiver uma parte de reversão de tendência. Agora, para a gente encontrar pontos de suporte, pontos de resistência, como que a gente faz o desenvolvimento de uma análise gráfica do zero, só vendo preço, vela e suporte e resistência? A gente vê onde que as velas não conseguiram passar,
onde que as velas tiveram muita dificuldade para passar de determinada região, tanto para cima ou tanto para baixo. Nesse caso aqui a gente teve nessa região, você pode prestar atenção que aqui ó, a gente teve bastante, naquele período que o Bitcoin estava em alta, quando chegou nessa região a gente teve a tentativa de algumas vezes, porém fracassada, de passar nessa região. A gente ficou apenas algumas velas só acima dessa região dos 60 mil. Então por isso aqui se torna uma região muito forte de resistência. Como a gente está indo de baixo para cima, a gente está indo encontrar uma resistência nos 60 mil dólares. Agora embaixo também o preço, quando ele bateu nos 60 mil, ele bateu e voltou até determinada região, que foi aqui, exatamente nessa parte, 53, 54 mil dólares. Você pode ver que quando o preço ele estava subindo, ele fez exatamente o suporte nessa região aqui para depois voltar a subir até a gente chegar no nosso topo histórico. Outro local que a gente tem a divergência entre os compradores e os vendedores, exatamente aqui nos 50 mil, rapaziada. 50 mil, número redondo, já é um número psicológico, uma resistência e um suporte psicológico no mercado. Tanto que aqui nos 50 mil a gente teve bastante resistência, 49, 48, a gente voltou, a gente teve uma vela de rejeição que foi de manipulação. E olha aqui embaixo nos 30 mil, a gente também, 30, 29 mil, a gente teve muito respeito nessa região. E quando a gente estava numa guinada de alta anterior, essa daqui no começo desse ano, o preço fez exatamente resistência aqui nos 41 mil dólares e depois fez suporte exatamente aonde? Nos 30, 29 mil dólares. Então, por isso, aqui se tornou um ponto respeitado. Como a gente estava vindo de cima para baixo, esse ponto, o que ele era? Ele era um suporte. E depois, aqui era uma resistência. Agora, quando o preço vier para cá, vai se transformar em suporte. Tá? Então, um suporte pode virar resistência e uma resistência pode virar suporte. Nesse caso aqui a gente encontrou um suporte, encontrou uma resistência. Tivemos o rompimento dessa resistência. Agora se o preço vier testar essa região de novo, a gente vai ter, antigamente era resistência, agora a gente vai ter suporte. Aqui a gente teve também um toque, vários toques aqui nessa resistência dos 50 mil dólares. Agora a gente teve uma rejeição, depois que a gente fez um rompimento a gente teve uma rejeição. Porém, o preço ele está se estabelecendo nessa zona de divergência aqui entre os compradores e os vendedores, que é exatamente aqui 46,5, 46 nos quebrados. Se a gente encontrar os locais de divergência entre os compradores e os vendedores, identificar suporte e resistência, a gente já consegue fazer uma compra legal nisso daqui. Então vamos supor que naquela queda você estava com medo de comprar, e você sabendo de suporte e resistência, você sabendo que quanto mais um suporte ou uma resistência ele é testado, mais ele é respeitado, mais força ele tem no mercado, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Aqui naquela queda a gente teve vários toques no suporte 30 e 29 mil, 30, 29 mil, 30 e 29 mil, local que o preço estava tentando passar, porém não conseguiu. E a gente só teve passagem com as sombras inferiores. Porém, a gente não teve fechamento abaixo. A gente até teve, porém ele já foi recusado logo em seguida. E o preço, a partir daí, a gente teve a guinada. Então, a gente tem locais de suporte e resistência que com isso, você sabendo desses locais, você poderia ter feito uma compra aqui. Você poderia ter feito uma compra no suporte. Agora você poderia ter feito uma outra compra aqui nos 37. Você poderia fazer uma compra aqui nos 47. São locais que a gente tem um suporte. Então a gente tem que comprar no suporte e vender na resistência. Comprar no suporte e vender na resistência. Não adianta você comprar na resistência lá em cima, sendo que o preço está vindo de cima para baixo. Tá? Então você tem que comprar no suporte, que o preço está indo de baixo para cima para você ter a valorização e não o prejuízo. Rapaziada, e não é só as linhas horizontais que eu passei para vocês aqui agora que servem como suporte e como resistência. As linhas de tendência também servem como suporte e como resistência. As médias móveis, que são um indicador que a gente vai falar mais para frente, também servem como suporte e como resistência. Então eu vou usar um exemplo claro aqui para vocês de suporte em cima de uma linha de tendência, tá? Exatamente isso daqui, rapaziada. A gente tem uma linha de tendência. O que é linha de tendência? Quando a gente tem uma linha de tendência de alta, a gente tem topos mais altos que os topos anteriores. E quando a gente tem uma linha de tendência de baixa, a gente tem os fundos mais baixos que os fundos anteriores.
Então quer dizer que numa tendência de baixo, o preço com certeza ele está indo cada vez mais baixo. E a configuração dele é formando topos e fundos descendentes. Enquanto na linha de tendência de alta, a gente tem a formação de topos e fundos ascendentes. Nessa linha de tendência de alta que a gente se encontrava antes daquela queda, que a gente sabe muito bem que é esse período aqui, a gente teve essa linha de tendência sendo feita de suporte pelo preço do Bitcoin dentro do gráfico. Então a gente teve um toque aqui, outro respeito aqui, até que a gente teve a perda dessa linha de tendência, o que caracterizou com a nossa linha de tendência de baixa, que foi perdida agora esses dias. Então é exatamente isso daqui. O preço ele fez o quê? Na linha de tendência de alta, eu vou colocar verde ela para ficar melhor. Na linha de tendência de alta, o nosso preço ele fez suporte, tá, em cima dessa linha de tendência. Então, numa tendência de alta, o preço faz suporte na linha de tendência. E na tendência de baixa, a gente tem o preço fazendo resistência na linha de tendência, fazendo testes na linha de tendência para subir, para voltar a fazer uma reversão para a tendência de alta, porém lá é uma região de resistência. Então, na linha de tendência de alta, a gente tem suporte em cima da linha e na linha de tendência de baixa, a gente tem resistência em cima da linha de tendência. Então, é isso daí que a gente pode utilizar também como média, como entrada. E com essas informações de suporte e resistência em linha de tendência, LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa. Com essas informações, você já consegue fazer entradas dentro de um ativo. Eu vou te explicar como. A gente está numa linha de tendência de alta, você sabe que o preço vai tocar aqui de novo, você pode fazer uma entrada no toque dessa linha de tendência. Por quê? Porque ela é uma região de suporte na linha de tendência de alta. Quando o preço toca a linha de tendência de alta, faz dela o suporte, a gente consegue fazer entradas a partir daí para a gente ter a valorização, sabendo que o ativo está numa tendência de alta. Então a gente faria entrada onde? A gente faria entrada aqui, a gente faria entrada perto do toque aqui, outro aqui. Nisso a gente teria valorização. E onde que ficaria o nosso stop para proteger? Ficaria abaixo, fora dessa linha de tendência, tá? E nesse caso aqui a gente teria estopado. Mas olha quantas oportunidades a gente teve de aumento, de valorização no ativo dentro desse período. Agora já numa tendência de baixa também dá para fazer operações, obter lucro com isso daí. Você consegue fazer operações vendidas. Operações vendidas é o contrário das operações compradas, obviamente. Como que a gente faz entradas de operações vendidas? A gente espera o toque do preço na região da linha de tendência de baixa. Então a gente estava aqui, perdeu a nossa linha de tendência, a gente estava na tendência de alta, a gente perdeu a nossa tendência de alta e agora se formou uma linha de tendência de baixa. E aqui seria o nosso toque nela, um possível local de entrada, tá? Então a gente teve aqui a perda da tendência de alta e a formação da tendência de baixa. E agora a gente teve a perda da tendência de baixa e a formação da tendência de alta. Então exatamente isso aqui a gente vive de ciclos dentro do Bitcoin, dentro dos ativos, na parte gráfica. E agora a gente tem a forma simples aqui de você conseguir fazer entradas em suporte e resistência, em linha de tendência, isso já vai te ajudar bastante. Você pegar, fazer a traçagem, ver, identificar os pontos. Linha de tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Linha de tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Como que a gente encontra suporte e resistência partindo das linhas horizontais? A gente vê onde que o preço teve divergência, onde ele não conseguiu passar acima de tal região, onde teve bastante briga ali entre os compradores e os vendedores, onde o preço tocou mais de uma vez e respeitou, onde que ele respeitou, exemplo aqui na linha de tendência de baixa, exemplo aqui na linha de tendência de alta, locais em que o preço respeitou. Se a gente pegar essa região aqui e traçar ela, a gente vai ver que é um local comum para o preço, tá? Olha aqui que legal. E aqui também a mesma coisa, olha que legal. Então é exatamente isso daí, a gente encontrando linha de tendência, encontrando suporte e resistência e vendo onde que são os locais que tem divergência dos compradores e os vendedores, a gente consegue já dar entrada e obter lucro em cima dessas operações partindo do zero, entendendo a linguagem das velas e partindo depois para suporte e resistência e também para desenvolvimento de linha de tendência e entradas vendidas e compradas. Beleza, rapaziada? Se eu te ajudei, me ajuda também, se inscreve aqui, deixa um like, compartilha, deixa o seu comentário e tamo junto. Siga a gente nas nossas redes sociais e partindo disso daí você já tá me ajudando demais. Tamo junto, um abraço e até logo. Valeu!